Olá, minha gente! O Geração Y chegou a um dos bairros mais tradicionais de Aracaju. Um bairro que reúne boa parte da nossa história e tem um papel importante na organização da nossa sociedade. Será que você já sabe de onde eu estou falando? Roda a vinheta que na volta eu conto. Vem aí e andar, pela cidade ela anda. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aí e andar, pela cidade ela anda. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, Geração Y. Voltamos! E hoje estamos aqui no bairro São José, um bairro conhecido por reunir uma enorme quantidade de laboratórios e clínicas, mas que também é um importante berço histórico-cultural da nossa cidade. Aqui vamos bater um papo com o verdadeiro guardião das artes plásticas de Sergipe, Mário Brito. Conhecer um pouco mais sobre o músico, escritor e agente cultural Neu Fontes e conversar com o mestre Kaan, um dos grandes nomes da nossa arte. Minha gente, para começar, eu quero apresentar para quem ainda não conhece o nosso querido Mário Brito, um verdadeiro guardião das nossas artes plásticas. Mário é colecionador, curador, incentivador e responsável por essa galeria que leva o seu nome e reúne obras maravilhosas de diversos artistas sergipanos e brasileiros, por que não, né, Mário? Mário, seja bem-vindo à Geração Y. Primeiro, é impossível falar na promoção das artes plásticas e não lembrar de você. Como é que começa essa sua relação com as artes e começa a sua história? Opa, então vamos lá. Primeiro do que tudo, muito obrigado por estar mais uma vez aqui na galeria, que deve ser sempre a extensão da sua casa, porque é assim que a gente pensa como galeria. A gente pensa como espaço de visita, de contemplação e não meramente um espaço comercial, né? Essa é a razão de a gente manter a estrutura original da casa e não fazer uma coisa tradicionalmente como é a galeria, que são aqueles espaços mais amplos. Então a gente preserva essa estrutura de casa e de acolhimento. Então sinta-se realmente em casa. É por isso que eu venho sempre aqui, agora eu entendi, porque algo me puxa para cá, para essa galeria. Mas a minha relação com a arte, eu acho que ela é desde sempre, né? Em Propiá, eu nasci em Propiá e ainda criança, quando vinha para Aracaju visitar os meus familiares que já moravam em Aracaju, eu me encantava muito com algumas situações que eu vivia. Eu visitava o Cacique Chá, ficava encantado com aqueles painéis de Higiene Augusto. Depois eu ao Palácio Olimpo Campos, os painéis de Jordão de Oliveira. Aquilo ali me chamava a atenção e eu não compreendia muito por quê, né? Tempos depois, já morando em Aracaju, eu vim morar no bairro São José, na Rua do Lagarto. E aí eu conheci o Eurico Luiz, que foi o responsável para me introduzir nesse universo das artes. Inicialmente eu fui lá como aluno. Eu fui aluno de pintura dele e tive aquela convivência natural de um ateliê e de uma galeria, que ele morava nesse ateliê e nessa galeria. Era tudo junto. E ali eu comecei a me interessar. E eu lembro assim que enquanto as pessoas estavam comprando com 15 anos de idade bicicleta, tênis, eu estava comprando quadro. Ah, meu Deus, diferente. E eu comecei a comprar esses quadros desde muito cedo, mas não tinha nada programado para ser uma galeria. Eu não tinha ideia que eu teria uma galeria depois. Mas essa relação começou muito jovem, muito cedo e muito intensa. Porque quando você não começa pelo amor, você tem dificuldade de emendar depois essa relação. Então a minha já começou com paixão mesmo. Por isso que hoje eu estou aqui na galeria. A galeria é no bairro São José, que é esse bairro que tem uma referência muito cultural em Sergipe. É a rua do Teatro Ateneu, do Colégio Ateneu. Aqui na frente tinha antigamente a Associação Atlética, o Banese, a Faculdade de Direito, então é um bairro... O Espaço CMA que guarda as casas ainda como eram, né, realmente construídas. Exatamente, e foi o que aconteceu. Então, meu irmão tinha essas casas, são 5 casas, essas casas foram todas preservadas do ponto de vista da arquitetura, são casas da década de 40 e 50, do neocolonialismo, ainda tem uma influência ibérica na construção dessas casas. E a gente manteve, porque também era um compromisso nosso de manter a história. E a galeria foi muito natural, ela surgiu tudo por acaso. Então eu não tive um planejamento, eu quero ter uma galeria. Não, a coisa aconteceu. Eu tinha muitos quadros, eu sentia a necessidade de mostrar esses quadros. Então a gente começou fazendo exposições na Galeria Higiene Augusto, que faz parte do complexo da Sociedade CMA.
E mais para frente chegou aí a Galeria Mário Brito e aqui estou. Aqui está. Ô Mário, e dos artistas que aqui já passaram, que expõem aqui suas obras, quais você acha que se destaca, que você lembra com mais carinho, que você pode compartilhar com a gente aqui? Eu tenho uma coisa muito em comum com você, né, que é esse sentimento da sergipanidade, do pertencimento. A arte, ela não tem que ter nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de preconceito. Toda arte é arte e ela se basta por ser arte. Mas na hora que eu vou olhar a arte, eu olho muito a arte feita pelos sergipanos, né? Porque em Sergipe nós temos grandes artistas nacionalmente conhecidos. Sergipe não deve a nenhum estado da federação em qualidade dos seus artistas visuais, desde o século XIX, ainda falando de Horácio Ora, até os contemporâneos, e passando aí por Gênio Augusto, que foi uma grande referência de Sergipe no universo das artes, completando agora 100 anos do seu nascimento, no dia 11 de novembro, estamos no centenário de Gênio Augusto. Gênio Augusto, que foi o precursor do modernismo no Nordeste, pintando os painéis lá do Cacique Chá, em 1949. Mas aqui também tem Jordão de Oliveira, um grande professor acadêmico da Escola de Belas Artes. Ele nasceu em 1900, mas morou no Rio de Janeiro até a sua morte em 1980. Zé de Dome de Estância, um pintor incrível que fez uma carreira super bem sucedida no Rio de Janeiro, assim como também Antônio Maia, outro sergipano, esse de Carmópolis, Gervásio Teixeira. Então, assim, Sergipe nunca ficou devendo, né? Ainda tem os irmãos de Propriá, Álvaro Santos e Florival Santos, né? Atualmente na cena tem Jobé, J. Inácio. Eu acho que é um compromisso de afetividade. E tem Caã, que é o filho dele, que representa muito bem pela sua própria história. É isso mesmo, ele vai passar nesse programa, cara. Eu ainda tenho que fazer um registro sobre artistas, porque são tantos os artistas sergipanos, Por favor, que a gente não pode esquecer de Arthur Bispo do Rosário, né, de Japaratuba. Arthur Bispo do Rosário, ele revoluciona o pensar conceitual da arte hoje em todo o planeta, né, uma referência de estudo acadêmico nas universidades do mundo afora, um sergipano de Japaratuba. Tem Véio, né, Véio é uma referência hoje. O compromisso de Véio com o meio ambiente, com a ecologia, e a arte dele é um caminho para expressar essa sentimentalidade relacionada a esses temas. Também um grande artista sergipano que muito orgulha Sergipe, Véio, e Beto Pezão, que é o mestre. Beto Pezão é assim, eu acho que é um exercício de amor a Sergipe, tem uma obra de Beto Pezão, porque ele representa muito bem essa coisa do sertanejo, do homem do campo, na sua lida, no seu dia a dia. Eu quero dizer que aqui eu me sinto em casa. Obrigada por receber não só a mim, mas toda a Geração Y. Obrigada por proteger a nossa arte, a nossa cultura, nessa galeria que é realmente um acervo gigantesco, que eu imploro que os sergipanos venham conhecer, que venham se conectar com as nossas raízes, com a nossa cultura, com esse sentimento tão grande da gente de pertencimento. A nossa arte não perde para nenhuma outra arte, Brasil afora, mundo afora. É realmente algo grandioso e lindo. Vou pedir para que a gente possa mostrar um pouquinho mais dessa galeria tão linda. Ó. Eu vou lhe dar de presente esse livro, tá? Esse livro é um dos meus livros. Esse livro faz um recorte da minha coleção. E nesse livro eu destaco 50 artistas sergipanos, todos da minha própria coleção, que eu digo minha própria coleção, mas há muito tempo que eu já acho que ela não é mais minha, porque ela é muito maior do que eu. É uma coleção de todos nós, porque é uma coleção que representa um olhar, um sentir sobre as artes visuais de Sergipe, do século XIX até o século XXI. Então aqui você tem os acadêmicos, os clássicos, os impressionistas, fotógrafo, arte popular. E com muito prazer, com muito carinho, eu quero que você leve para o seu gabinete, porque lá é uma referência também de pesquisa, de estudo e de ação. Minha gente, agora eu estou com ninguém mais, ninguém menos que Neu Fontes. Músico, escritor, agente cultural e tantas outras coisas. Mas um guardião da nossa cultura. Neu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tem tanta coisa que eu quero perguntar ao senhor, mas eu quero começar perguntando da sua infância aqui no bairro São José. Eu nasci na Divina Pastora, mas vim para o bairro São José com 6 anos de idade. E na época era um areal, né? Na época a gente brincava de cowboy, se escondendo nas dunas, nas areias, ali entre Zaqueu Brandão e Ribeirópolis, que hoje tem um supermercado, a Praça da Bandeira. Via muito circo na Praça da Bandeira, né? Tobogã, o primeiro tobogã que chegou foi na Praça da Bandeira. E a gente tinha uma grande amizade, né? Com vários amigos, que até hoje são amigos. E que a gente fui aluno salesiano também, então era bem próximo
da minha casa. E foi aí que a minha infância foi muito feliz, muito bacana nesse bairro, que fiquei até 10 anos atrás. Morei nesse bairro até 10 anos atrás, hoje eu moro lá no Aruana, mas o São José não deixou muitas marcas, né, na minha identidade, no meu caráter e nas minhas amizades. Eu tenho um pouco menos de idade que o senhor, mas a minha infância também, boa parte foi aqui no São José, porque meus avós maternos residiam aqui. Meus avós residiam porque meu avô já faleceu, minha avó continua no mesmo prédio, no mesmo lugarzinho aqui no São José. Eu vim aqui, a gente vem gravar aqui, né, na Galeria Mário Brito, e eu passei pela panificação que eu comia os pães franceses. Ai, meu Deus. Eu passei, não abri o vidro, nem desci, mas eu pude sentir o cheiro do pãozinho sem carne. E você já viu que eu gosto de pão, né? Na silhuetazinha dessa, eu gosto muito de pão. Mas o bairro tinha de tudo, né? Você tinha uma praça maravilhosa, que era a Praça da Bandeira, mas você tinha escolas, você tinha assim, supermercado, e eu fui vendo isso nascendo, né? Porque eu chego lá em 66, né? E 70 a gente tem a Copa do Mundo, né? Com todo mundo assistindo lá em casa, porque meu pai é quem traz a televisão para Sergipe, a gente assiste a Copa do Mundo por causa dele. Então todo mundo lá vendo a Copa do Mundo, e ele com risco de ser preso também, porque trouxe a TV. Ele faz a TV, primeiro ele traz a repetidora para transmitir a televisão. Que era no Morro do Urubu. E depois ele cria, em 1967, 7, a TV Sergipe. Mas a TV Sergipe só entra no ar definitivamente em 71. Mas ele coloca no ar mesmo os órgãos de controle querendo desligar, mas ele... O que importa é que assistimos a Copa do Mundo ao vivo pela TV. E com todos os amigos presentes, tinha o Graco Cardoso, que era em frente à Escola Graco Cardoso, de Abelardo Neto, que era meu colega de infância, né? O Abelardo é meu colega de infância. E é parte da minha família, você sabe, sei, né? Isso. E a gente com Dona Lalia, São José, os Hermínios em frente, que eu nunca vi tanto filho, né? Tanto menino, que era de Carlos Hermínio, Luiz Hermínio, Anitta, a Nete, tanto Hermínio, que hoje são pessoas muito importantes na cidade, inteligentíssimos, foram os reitores da universidade e tal. Então toda essa vizinhança era que eu participava e aprendi muito, né? Aprendi muito, eu também dei minha contribuição, porque eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, então as festinhas, todas elas eram ao som do meu violão. E é isso que eu quero saber agora, Neu. Como é que a música entra na sua vida e como ela traz o gatilho de toda a arte que veio depois, né? Eu começo a tocar com 9 anos de idade, mas eu cantava na escola antes, né? E a gente tinha um parceiro, que era o Lula Ribeiro, que é hoje um grande artista. E a gente estudava no Sagrado Coração de Jesus, que também era no São José, e depois que eu passo para o Salesiano, mas ele já cantava lá. E minha mãe gostava de me ver cantar, e um dia me deu de presente um violão. Bom, eu aprendo a tocar violão com o professor Argolo no conservatório, mas eu começo a conviver com essas pessoas bem mais velhas que eu, né? Então meu avô fazia um sarau na rua de Itabaiana, e que era um sarau onde tinha vários músicos importantes, como João Melo, Carnera, Cavalhal, João Rodrigues. E tinha o Seuzinho, que fazia um macarrão de vez em quando ele estava lá, ele não estava sempre. Mas fazia um macarrãozinho lá, tá? E quando eu chegava o primeiro a comer, era bota a Irineuzinho aí para comer o macarrão. E aí eu dizia, minha mãe tem um velho lá, que não era tão velho assim, mas eu tinha 9, 10 anos de idade, ele com cabelo branco. Aí um dia eu vi na televisão o velho do macarrão, né? Mostrei a minha mãe, e minha mãe disse, é Silvio Caldas. Então Silvio Caldas é um grande artista brasileiro, um grande seresteiro brasileiro, foi meu primeiro amigo da música. Então, a partir daí eu começo a me importar mais, a participar de festivais, e com 20 anos eu resolvo que eu vou ser artista, que eu vou ser músico, que eu vou trabalhar com isso, numa casa, numa família de classe média alta. Então eu só não viro vagabundo assim da casa, porque eu era o filho único homem, e meu pai não ia dizer isso do filho único homem dele. Mas quando perguntava, ele disse, não quer nada, só quer tocar violão. Imagina. Mas aí
eu segui minha vida, casei muito cedo também, casei com 21 anos de idade, exatamente na época que eu comecei a querer botar minha cara para fora como artista. Vi que a dificuldade era grande, mas não abandonei a arte. Eu comecei a trabalhar outras coisas. Eu fui ser produtor, compor peças de teatro, técnico de iluminação, técnico de som. Comecei a produzir, né? Fui me virando e fui aprendendo. Depois estudei, eu fiz primeiro a faculdade de jornalismo, depois fiz comunicação com publicidade e propaganda e gestão da cultura, né? Depois que lá nos anos 90 eu entro na gestão da cultura. Então, toda a minha vida foi dedicada à cultura, porque a cultura foi que me deu tudo que eu tenho. Então eu faço isso com o maior prazer do mundo. Olha, seu avô, que adorava música, não vai falar que é um cara... Eu tenho uma música que foi feita com o Teotônio Neto, que é Pirambeleza. Do meu avô. Pirambeleza. Viver o céu no do chão. Então, fui eu que gravei, fui eu que montei arranjo, eu mudei algumas coisas de Teotônio construiu. Então a gente sempre tocava. E eu acho que isso é que contribuiu com toda essa minha vida na cultura, na música, né? Eu sempre achei pessoas que gostavam do que eu fazia, que incentivavam do que eu fazia. É lógico que a cultura sergipana precisa muito, mas é muito mais ser incentivada e ser valorizada. A gente ainda acha que a cultura, a arte, né, em si, ela não é viável, né? Mas ela é muito viável, ela é sustentável e ela precisa que esses artistas... Você está aqui dentro de um espaço onde só tem artistas, né? Você vê cada obra de arte maravilhosa. E eles precisam vender, eles precisam ganhar dinheiro. Então é isso que a gente tem essas linhas. Que tanto, em tudo que eu posso, eu trago artistas sergipanos. Seja aqui no Geração Y, seja no nosso gabinete lá em Brasília, na minha casa agora. Eu compro e Mário Brito sabe que as obras, os quadros são artistas sergipanos, os vasos, tudo que eu posso eu compro de artista sergipano para reavivar esse sentimento de pertencimento da gente, porque a gente tem uma cultura tão vasta, tão rica, que realmente precisa de mais incentivo e eu acho que cada um individualmente pode sim fomentar cada vez mais que os artistas sergipanos se dissipem. Então eu tenho muito orgulho sempre que eu posto, seja nas minhas redes sociais, em qualquer lugar eu mostro o nosso gabinete, as obras dos artistas sergipanos, lá na minha casinha as obras dos artistas sergipanos, porque eu acho que a gente tem que fazer no espaço que nos cabe, poder fomentar a nossa arte. E é por isso que eu vim nesse programa. Ah, coisa linda. E aí tudo isso, vivido, toda essa história da música, todas essas lembranças, porque parece que quando a gente é criança e vai crescendo e vai esquecendo do que a gente viveu. Quando você começa a escrever, que eu nunca achei que... Porque eu não sou escritor, na verdade. Sim, eu ia era a próxima pergunta. Nem o escritor, me conte do meu escritor. Eu brinco que eu sou igual ao meu avô Dedé Sombrinha lá à distância. Eu sou um grande loroteiro. Conto muita história e aí essas histórias começam... Quando aí você começa a escrever essas histórias, começa a ter essas lembranças, né? Então a gente lançou um livro dentro de umas comemorações que eu pensei em fazer em 2021, mas a pandemia não deixou. E aí lancei um livro, que acho muito bacana, depois que estava escrito, viu, Mário? Depois que estava escrito, é que eu fui tomar noção da importância que ele é. Essa é a sua última obra escrita, né, Nil? É a primeira e acho que é a última, mas a primeira. Ah, meu Deus, não faça isso não com a gente. Então aí tem histórias de Pedro Lua, por exemplo, com o Rogério, né? Heitor Mendonça. Né? A gente tem histórias minhas do Patrícia Polaine, Nino Carvan, né? Que é o bordadeiro da arte linda. Nino Carvan, eu tenho até postei no meu Instagram que eu tenho uma obra dele. Tem uma obra, porque ele vaso lindo, né, Mário? Por isso que eu coloquei Já tá lá em casa. Bordadeiro da arte. Ele não é simplesmente só um músico. Gena, essa é uma das maiores cantoras que o Sergipe já teve. Gena Ribeiro, com o Tiago, ela faleceu tem alguns anos. Ela era esposa do Vladimir Brista, que é minha prima também. Mas ela era uma grande intérprete, né? A Rebeca Vieira e o Ricardo Vieira, que são maravilhosos. Saulinho Ferreira, né? E Antônio Carlos do Aracaju. Exato. Então, Correias 8 Bar, a gente fala do Forró Caju, do São João, do Bando de Mulheres do Pré-Caju. E aí tem todas essas histórias, são 50 artigos e esse é seu. Ah, meu Deus, que honra! Geração Y, esse é Neu Fontes, que eu tive o prazer hoje de compartilhar experiências, de viajar no tempo
e de trazer para que a gente pudesse conhecer mais um pouquinho dessa história tão linda e fascinante. Meu. Obrigado você e parabéns. Minha gente, para tudo, porque agora nós estamos com um dos grandes pintores e artistas plásticos da história de Sergipe. É um momento muito especial para mim e para a nossa geração Y. Seja muito bem-vindo, mas muito mesmo, Mestre Kaan. Bom, eu estou feliz de estar aqui com vocês, num ambiente maravilhoso, cercado de arte por todos os lados, né? E a galeria de Mário Brito, é um lugar acolhedor para a gente que faz arte. Então, pode fazer mais perguntas que eu vou responder. Aê! Para quem não sabe, Kaan é muito tímido, então para ele participar de um momento como esse é algo um pouco desafiador. Ô Kaan, como é que você encara o fato, e eu digo o fato e eu assino embaixo, de você ser um dos pintores mais talentosos da história do nosso estado de Sergipe, da nossa Aracaju? Que bom que vocês veem assim, né? Porque eu sou um caso sério. Eu acabo de fazer um quadro, olho para ele e digo, vixe, que coisa horrível. Depois de 3 meses, quando eu vejo ele em outro lugar, digo, como era bonito, eu não conseguia ver. Então tem acho que essa briga entre o artista e a tela, na hora que você termina, que você pegou ali uma coisa em branco, sem nada, começou a criar problemas e depois tem que resolver. E ali, às vezes, para você não resolveu todos os problemas, né? Mas com o tempo que você esquece daquela briga toda que você teve com a tela, aí você vai ver que é coisa. Pelo menos eu vejo assim, vejo como é bonito tempos depois. Mas na hora eu acho realmente que não é tudo aquilo. Pois eu vou te contar um segredo. Diga. Toda a tela, todo quadro seu eu acho lindo de primeira hora. É. Já olho e falo, eita, Tá vendo? o homem é bom. Porque você não criou os problemas, quem criou Pode foi ser. eu. Agora, Kaan, pra quem não sabe, né, você é filho de um outro gênio, que é o J. Inácio. Me conta um pouquinho como é essa história de paternidade, o que ele influenciou, como é a parte boa, a parte não tão boa. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bem, eu nasci num mundo cercado de arte, né? É verdade. Meu pai era um artista que vivia da arte, sempre viveu da arte, estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, participou de vários salões nacionais e era um cara genial, realmente. Eu vejo que ele era um artista. Eu não me considero um artista, eu me considero um pintor. Que bobagem essa. Ele era um artista, porque ele tinha várias facetas, né? Eu não, eu só pinto. Às vezes faço umas esculturas, às vezes faço um poemazinho, mas é uma coisa assim, só para passar tempo. Ele não, no dia a dia ele era um artista. E para mim foi maravilhoso e ao mesmo tempo era dificultoso, porque a vida do artista naquela época, na época de 60, né? Eu nasci em 53, 60 era pivete, e era uma vida sofrida, né? Mesmo porque ele não tinha essas ambições por dinheiro, né? Tem outros artistas amigos, colegas dele da época, que se deram bem, eram artistas que tinham dinheiro, mas eram pessoas organizadas. E lá em casa a organização passou longe, sabe? E eu herdei muito disso também, todos organizados demais. Mas, quer dizer, eu fui crescendo, envolvido com arte, em exposições, né, de vários colegas deles também, como Jordão de Oliveira, que era inclusive padrinho de meu irmão, e eram pessoas, grandes artistas, que foi da época, né, e que era muito amigo do meu pai, que andavam lá em casa. Apesar de toda a desorganização, a gente tinha momentos legais. Depois, minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, a coisa se complicou mais, né? Porque eu gostava muito de trabalhar, sempre fui. Aos 10 anos comecei a trabalhar e auxiliar de mecânico na oficina, né? Eu achava legal, né? Pegar um dinheirinho no final de semana, ajudar em casa, minha mãe e tal. Então, tudo isso era que parecia assim, um sofrimento, para mim era legal. Eu me realizava com aquele trabalho, né? Então, depois que minha mãe morreu, aí ficou mais difícil, porque a gente tinha que estudar, tinha que cuidar de si mesmo, né? Porque meu pai era muito desorganizado, Deus o tem, mas era. Então, aí eu fui morar com o Padre Pedro, né? O Padre Pedro, que era o tio, e tinha minha tia Virgínia, que era, quer dizer, o Padre Pedro, que era cuidado por tia Virgínia, ex-freira, que deixou o hábito para cuidar do Padre Pedro.
Aí de repente chega os filhos de Inácio para morar lá. Para eles deve ter sido um baque, né? Porque pior. É uma mudança, Uma né? mudança. E nós éramos protestantes. E fomos morar na casa de um padre radical. Então, aí depois que Primeirzinho, abandonei a escola, né? Digo, eu vou viver de arte. Aí peguei algumas tintas de meu pai escondido. Ele tinha um barraco na Talha Nova, eu fui para lá e comecei já a pintar profissionalmente. Acho que o pessoal comprava para me ajudar, porque era uma coisa ruim, desgraçada, mas eu tinha que comprar o feijão, comprar o cuscuz. E eu digo, e desse jeito também, vou botar na casa de um e de outro, daqui a uns dias eu estou conhecido. E foi o que aconteceu. É assim, tão conhecido, mas tão conhecido que em algumas gerações Y para trás, a gente entrevistou um outro artista plástico, o pintor Tintiliano. E ele falou que você é uma grande referência para ele, que é o maior ídolo dele na pintura. Como é que você se sente em ser uma grande influência para as novas gerações? Porque Tintiliano é mais novo, né? Já faz parte da nova geração. Como é que você sente? Como é que você recebe essa informação? Bem, eu fico feliz por saber que devo influenciar alguém em alguma coisa, né? Mas isso nunca mexeu com o meu ego, não, sabe? Aliás, ser artista para mim é uma coisa muito natural. Não sei se eu já nasci nesse meio, mas para mim é só um modo de vida, né? E pronto. Bom, fui morar na casa do papai, vendi uns quadros, alguns galeristas que tinha por aqui na época. E depois resolvi sair dessa cidade grande, agitada, na época de 70, Ave Maria. Fui morar na Ribeira. Ao lado da minha casa tinha uma nascente de águas cristalinas. Eu digo, eu estou no paraíso. Aí comecei a pintar. Que minha pintura até aí então era muito influenciada com a de meu pai. Às vezes até eu me confundo. Será que é eu ou será que é ele? Mas um dia eu subi no cemitério, que o cemitério lá ficava em cima de uma serra. Aí lá do cemitério eu olhei para baixo e vi uma paisagem assim toda manchada, borrada. Eu digo, é isso aí. Eu fui em casa ligeiro, peguei uma tela e fiz mais ou menos uma borração ali. E voltei e comecei a estudar esse impressionismo, né? Que é uma coisa mais livre, mais liberta, sem muita linha. Então aí foi aí que virou a chave da sua pintura, que você se desgarrou um pouquinho da influência do seu pai. Exatamente. E começou a estudar novos estilos de arte, né? Então, na Ribeira começou aí. Eu conheci o Eurico Luiz e ele disse, vamos fazer uma exposição aqui no meu ateliê, que ele tinha uma galeria chamada Galeu. Exposição aqui na Galeu, na Rua do Lagarto. Legal. Eu tenho um currículo para me ler humanitariamente. Fiz a primeira exposição, foi legal, foi um sucesso, vendeu tudo. E que maravilha, como é fácil. Aí pronto, continuei pintando na Ribeira. Tinha uns amigos que eu tinha feito, né, recentemente quando cheguei lá. E entre esses amigos tinha um George, que era um rapazinho assim engraçado, cheio de piada. E rapaz, você tem jeito para ser humorista. Mas como é que faz levar você para levar para o rádio para fazer? Eu não sabia qual caminho tomar para fazer ele ser humorista. O irmão dele eu já tinha iniciado na escultura, né? Aí ia ficar 2 escultores dentro de casa. Tem que mudar, né? Mas não teve jeito, ele findou sendo escultor, né? O irmão parou e ele continuou, que é Zeus, né? Hoje em dia é um escultor famoso também, renomado, faz trabalho bonito, principalmente arte sacra, né? E eu continuei, morava em cima de uma serra, botei uma placa lá, Solidão. Ô Kaan, eu sei que, como a gente já disse, é um nômade, é do mundo. Mas o que é que Aracaju representa para você? A minha base, né? Porque eu saí daqui, rodo, mas findo voltando para cá, né? Então, algo te puxa para cá. Exatamente. Aí tem a base aqui, gosto de andar para lá e para cá, mas tem a base fixa, né? Não tem jeito, eu vou e venho. Obrigada, Kaan, por compartilhar essas histórias tão lindas com a gente. Eita pega, minha gente! O Geração Y de hoje está chegando ao fim. Uma edição especial como esta merece ser vista e revista várias vezes.
E você pode fazer isso acessando o nosso canal no YouTube. Aproveita e já me segue também nas redes sociais. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima semana. Nos vemos por Aracaju. Tchau!